No seu plano de governo, a gente viu que você propõe a implementação de VLTs pela cidade. Eu queria saber de você, como que o VLT ele poderia colaborar de verdade com o desafogamento da lotação, que a gente sabe que é um dos projetos que pode implementar a distribuição, mas também que ele só desafogaria um pouco as lotações, né? E eu gostaria de saber também o que isso ajudaria a resolver o problema do transporte público na cidade, quanto isso custaria, se você já chegou a fazer um levantamento, quanto isso custaria aos cofres públicos da cidade. E como que seria desenvolvido esse projeto de VLT em Curitiba? Tá, em relação aos custos, acho que não vale a pena nem citar, porque os custos são calculados por quilômetro implantado, né? Então fica uma coisa meio Uhum. vaga na cabeça do usuário. O importante é saber o seguinte: a gente tem linhas realmente com problemas graves em Curitiba que não tem mais como desafogar só com ônibus. Curitiba já tem demanda para um novo modal. Não é o metrô. Então, quem está falando em metrô até hoje está te iludindo. Porque eu descobri com os especialistas que vieram para o nosso grupo de trabalho, lembrando, 200 voluntários trabalharam conosco, comigo e com o atual candidato a vice, que é um empresário que estava me ajudando nesse estudo da cidade, depois eu convidei para ser meu vice. Vários especialistas até que eram fontes minhas do jornalismo. O que esse grupo de trabalho levantou em relação a metrô especificamente? Metrô nenhum do mundo se pagou até hoje. Nós temos cidades grandes com metrô de mais de 100 anos. Aí a discussão é aquilo de novo, eu me propus a ser uma candidata, uma prefeita, desde que eu não fosse fazer isso sozinha. Eu quero ser uma gestora que ouve as pessoas antes de apresentar propostas para a cidade. Se a maior parte dos curitibanos concordar que a gente vai gastar muito mais do que a gente tem, quer dizer, vai ter que endividar o município para implantar metrô, para deixar a dívida para os nossos bisnetos, porque daqui 100 anos ele não vai estar pago, se todo mundo achar que isso é legal, né, você já sugar recursos de netos e bisnetos que ainda nem nasceram, vamos fazer. É uma discussão que a cidade precisa ter. Mas eu preciso apresentar um outro problema em relação ao metrô. Curitiba está em cima de lençóis freáticos e de um aquífero que impede esburacar a cidade inteira para colocar metrô. Então vai ter que ser muito bem estudado. Pode ser que a gente só possa fazer linha de metrô aonde não há necessidade. Né? O metrô que se falava lá em 2014, quando a então presidente Dilma apresentou um cálculo de que doaria 1 bilhão, traria, né? Doaria não, porque é nosso o dinheiro, mas traria 1 bilhão de reais do governo federal de volta para o município de Curitiba e tal. Nunca veio esse dinheiro, está voando até hoje. Naquela época era Cidade Industrial Santa Cândida, a linha que eles propunham, porque é uma linha que precisava mesmo desafogar, mas ela não tem demanda para metrô. Para VLT, sim, porque o VLT é um veículo intermediário, tanto em capacidade de passageiros, né? Quanto em custo de implantação. Ele tem um custo maior que o de ônibus, óbvio, mas muito menor que o de metrô. E não precisa esburacar, então não enfrenta a questão dos lençóis freáticos e do aquífero. Aí o que a gente tem de vantagem para o VLT? A gente já tem a cidade toda planejada, cortada por canaletas de ônibus. Não estou falando das pistas exclusivas junto de carro, é aquelas canaletas de ônibus mesmo, como tem na Marechal Uhum. Floriano, na 7 de setembro, na João Gualberto, na República Argentina. A gente tem isso funcionando pela cidade, cortando de norte a sul, leste a oeste, lá para o Ecoville, Campo Comprido também, vai quase até a cidade industrial. Então, nessas canaletas, a gente colocaria trilho e o tal do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos. É um metrô, como se fosse um trenzinho mesmo, Uhum. uma cara um pouco mais parecida de ônibus, mas que leva muito mais gente. Detalhe, com um conforto indiscutível, muito maior que o de ônibus, silencioso, não é poluidor, né? É energia elétrica que move ali, então ele é sustentável, ele é ecologicamente correto e que a gente tem uma cidade plana, então não tem a dificuldade de ficar subindo e descendo morros, como em algumas cidades aí. Então ele é um veículo que dá para implantar de fato. Ah, Um mas a exemplo tem no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem um lá tive maravilhoso, agora. né?